Conditional clauses and unless. As condicionais ou conditional clauses são muito comuns, porque a todo momento nós fazemos escolhas ou damos poder de escolha a outros. Elas são marcadas pelo uso de if ou whether. As duas traduções é como, das duas palavras. Entretanto, há diferenças entre elas. Normalmente, quando usamos if, temos apenas uma opção, whether, duas, e elas são separadas por or, traduz por ou. A outra opção é usar unless. A tradução é a menos que ou a não ser que. A diferença do unless é que normalmente ele tem uma conotação negativa. Quando você está usando, algo negativo vai acontecer. Observe as frases. Se eu comer muito, ficarei gordo. Se eu fosse você, ficaria em casa. Se eu tivesse saído cedo ou mais cedo, eu os teria visto. Não sei se você chegou aqui de carro ou de moto. A menos que você me pague, não te emprestarei mais. Traduzindo as frases, nós temos: If I eat a lot, I will get fat. If I were you, I would stay at home. If I had left earlier, I would have seen them. I don't know whether you got here by car or by bike. Unless you pay me, I won't lend you anymore. Observe que cada uma das frases possui seu próprio tempo verbal. E elas são separadas pelo if. Lembrando que o if é a parte da frase que é a condição. Depois da vírgula, nesses exemplos, é o resultado desta condição. Para entender a estrutura das frases, é bem fácil. A ideia, como mencionado, é dar poder de escolha ou fazer escolha. Lembrando que quando começamos com if, esse if marca a condição da frase. Se você, por acaso, começar com o resultado, a única diferença é que, quando começo com if, eu faço a separação dos períodos das frases por uma vírgula. Se eu começar com o resultado, essa vírgula desaparece. Para falar sobre a primeira condicional, você precisa ter em mente que você vai citar situações possíveis de acontecerem no presente ou no futuro. Lembrando que você começa com o if, o verbo que estiver do lado do if fica no presente, onde é a condição. Exemplo: se eu guardar dinheiro, comprarei um carro novo. If I save some money, I'll buy a new car. Se eu inverter a frase, eu terei I'll buy a new car if I save some money. Observe aqui, onde tem o if, o verbo está no presente. Depois da vírgula, o verbo no futuro com auxiliar will. Posso utilizar essa frase na afirmativa, na negativa ou fazendo pergunta, que ela seguirá basicamente esse mesmo modelo. Lembrar de ter em mente que primeira condicional está conectada com situações possíveis. Tudo que for possível é essa que você vai utilizar para fazer. Um toquezinho é você criar seus próprios exemplos para pôr em prática o uso. A segunda condicional fala sobre situações possíveis mais irreais ou imaginárias. Você se põe no lugar de outra pessoa. Para fazer isso, na condição onde aparece o if, lembra? Você vai ter o verbo no simple past. O resultado, você vai utilizar modal could ou would e mais o verbo. Um toquezinho. Quando na condição você utilizar o verbo be no passado para o pronome I, vai ser sempre o were. Eu pus isso de exemplo. Então veja, se eu fosse você, verbo be, eu dormiria mais cedo. Exemplo: If I were you, I would sleep earlier. Se eu trocar a frase, lembra, só vai desaparecer a vírgula. I would sleep earlier if I were you. Então lembrar, sempre que na condição for verbo to be, você usa ele no passado plural, were. Assim como a anterior, também pode ser usado
na afirmativa, negativa ou fazendo pergunta, desde que você tenha isso em mente, situações possíveis mais irreais, imaginárias. Lembra, um truquezinho, você se coloca no lugar da outra pessoa ou da pessoa que você está falando sobre a escolha. A terceira condicional fala sobre situações hipotéticas, impossíveis. Lembrando, se é uma hipótese, ela nunca aconteceu. Na condição onde tem o if, você vai utilizar o tempo verbal past perfect. Lembra, aquele que você coloca had e verbo no passado particípio. No resultado, você vai ter verbo modal could ou would, seguido do present perfect, aquele que você põe have e verbo no particípio. Observe o exemplo. Se eu tivesse ido à festa, eu poderia ter chegado atrasado hoje. Observa que é uma situação impossível ou hipotética. Se eu tivesse ido à festa, eu não fui, poderia ter chegado atrasado hoje, eu não cheguei. A tradução do exemplo é: If I had gone to the party, I could have come late today. Se eu inverter, lembra, só vai desaparecer a vírgula. I could have come late today if I had gone to the party. Observe os tempos verbais. Na condição, had gone, past perfect, e no resultado, could have come late. Ok? Então, lembrar de fazer a revisão desses dois itens também. O último tópico é usar unless, também com a ideia de condição. Dá a ideia de algo que pode não acontecer. Lembra, normalmente você vai ter na parte do resultado a palavra não, not. Mas é fácil de usar. Lembra que a tradução dele, as traduções possíveis é a menos que ou a não ser que. Então eu coloquei uma frase de exemplo. A menos que eu entenda tudo, não escreverei corretamente. Observe, na primeira parte estou usando o unless, e depois, no resultado, já tenho não na minha frase. Então, unless I understand everything, I want to write correctly. Se eu inverter os períodos, vai ficar a mesma coisa, a única diferença é a vírgula. I want to write correctly unless I understand everything. Então, bem fácil de utilizar. Basicamente, você precisa lembrar da tradução para pôr na frase. Se fica na dúvida, revisa os exemplos, volta ao vídeo e um toquezinho, como eu disse, é você fazer seus próprios exemplos. Ok? Cria seus exemplos, confere para ver se está tudo certinho.